Embora eles sejam vermelhos como a carmesim, eles serão como a lã. Vou repetir mais uma vez. Tem versão que diz assim: ainda que os vossos pecados, tem alguma versão assim? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, está assim o seu aí? Então diz assim, ó, ainda que seus pecados, o meu está escrito assim, ó, vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como a escarlata, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como a carmesim, eles serão como a lã. Amém? Glórias a Deus. O pastor deu permissão. Vou fazer uma dinâmica aqui. Vou trazer essa mesinha para cá, ó. Aqui para frente aqui. Deixa eu pegar aqui um... Me ajuda aqui, Paulinho. Faz favor, enche isso aqui de água para mim. Não vou fazer uso do microfone, não, porque primeiro que eu já falo alto. Eu vou precisar das mãos aqui, amém? Então vamos fazer uma dinâmica aqui nessa mesa. Glórias a Deus. Quem pode dando glória a Deus aí? Glória a Deus. Você não me atrapalha. Glória a Deus. Amém? Você não me atrapalha. Deixa eu tirar isso daqui. Ele vai entrar em cena depois. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Glória. De toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Deixa eu molhar aqui um pouquinho depois eu limpo, tá, pastor? O que nós lemos aí, irmão? Vamos lá, então. Eu creio que Deus, Ele vai falar numa profundidade aí. Glória a Deus. Irmãos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esses copos aqui vai trazer uma dinâmica para a gente também enxergar alguma coisa no mundo espiritual. Eu creio que os irmãos eles vão ser alcançados nessa noite. Esses copos aqui eles vão tipificar aquilo que estava acontecendo no céu. Aqui nós temos o Deus Pai também, Deus Pai, Deus Filho à direita, chega tudo na direita lá de cá, certo? Na direita, e o Espírito Santo à esquerda. Glórias a Deus. Então, o que nós aprendemos? Que o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, o que o pastor falou aqui nessa noite? Vamos receber, como é que é? Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. A gente às vezes quando fala de trindade, né, que Deus é um só, que nós temos somente um Deus, tem pessoas que não conseguem compreender, porque na verdade nós sabemos que de certo ângulo de vista são três pessoas. Jesus estava dentro do Rio Jordão, aleluia, a Bíblia fala que houve uma grande voz do céu, que era o Deus Pai, que falou: esse é meu filho, a qual me comprazo, esse é meu único filho, a qual eu me comprazo. E na mesma hora desce o Espírito Santo e forma corpórea no Rio Jordão e pôs sobre ele. Então nós entendemos que ali dentro do Rio Jordão nós temos os três personagens, aleluia, celestiais: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas por que nós falamos então que nós temos apenas um Deus? É porque eles são iguais em essência, aleluia, glórias a Deus. A mesma essência que tem o Filho tem o Pai, a mesma essência que tem o Pai tem o Espírito Santo, e a mesma essência que tem o Espírito Santo tem o Filho, e assim vai pela frente. Então é por isso que nós temos apenas um Deus, porque eles são apenas o quê? Uma unidade na questão de pureza, de glória, aleluia. Quem não entendeu, diga amém. E a Bíblia fala, irmãos, em Ezequiel, que tudo estava perfeito no céu. Nós tínhamos os anjos, aleluia, que estavam sendo regidos pelo anjo de luz chamado Lúcifer. Ele era quem que o Lúcifer era? Lúcifer era um querubim
ela foi feita por Deus, diferente dos demais anjos. E a Bíblia diz que esses anjos louvavam ao Senhor. Eles glorificavam ao Senhor. E para mim faltou um pouquinho aqui atrás falando sobre a Trindade. É interessante que quando Isaías ele fala que o céu se abre e ele vê Deus, ele vê alguns anjos adorando ao Senhor. Ele vê alguns anjos glorificando ao Senhor. E como eu estava dizendo que os três têm a mesma essência, eles diziam o quê? Santo, santo e santo. Quantas vezes eles falavam santo? 3 vezes. Então eles falavam assim, santo, santo e santo. É por isso que os anjos falavam santo, santo, santo. Porque eles estavam glorificando aquela trindade que estava ali. E ainda está até nos dias de hoje. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Lúcifer, por ele ser um anjo diferente, a Bíblia diz que vai entrar então a soberba no coração dele. Vai entrar a iniquidade no coração dele. Ele está puro, ele está como Deus e mais semelhante ao Senhor. Só que aí vai entrar o quê? Um pecado no coração dele. Vai entrar então essa questão da corrupção. E a Bíblia vai dizer que ele vai corromper, aleluia, 1/3 dos anjos que estavam no céu. E aí então vai se começar o quê? Uma batalha no céu. Aleluia. Por quê? Porque ele vai se levantar contra Deus. Ele vai se levantar contra Deus. Só que Deus, na sua plenitude, Deus ele não permite o quê? Que entre a rebelião, que o pecado ele permaneça no reino de Deus. Então vai ter-se uma batalha e eles vão ser o quê? Banidos. Né? Eles vão ser banidos da terra. Vão tentar entender assim, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui. Aleluia, talvez algum irmão assim, questão de escatologia, questão de estudo bíblico, né? Pode até quem vai ver algum vídeo também futuramente, né, pastor? Mas assim, só para os irmãos tentarem ter um entendimento mais profundo. Então eles vão ser expulsos, né? A Bíblia diz em Apocalipse que houve uma batalha contra o dragão, né? Que o anjo, que o arcanjo, ele luta contra esse dragão, e Jesus ainda fala que viu como Satanás caiu como um raio na terra. Então esse inimigo ele é jogado para a terra, que é um abismo escuro, sem forma, sem nenhum tipo de forma, e ele fica ali, né, expulso do reino de Deus, ele fica ali na terra ali, durante esse tempo. O que vai acontecer? Aí Deus então, aleluia, como agora o coral que regia, que adorava o Senhor, ele agora está desconstruído, como agora ele foi separado. Então o que acontece quando você, por exemplo, que gosta de louvor? Quem tem som aqui em casa que gosta de ouvir música? Eu também tenho. Então se queimar o nosso som na nossa casa, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vai comprar outro, sim ou não? A gente vai comprar outro. Então Deus também havia ali esse coral celestial no reino de Deus. Então Deus, o que ele vai fazer? Então Deus ele vai recriar este coral. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai pegar e vai falar assim, vamos fazer então uma modificação na terra. Deus ele desce na terra, nós conhecemos a história, e ele em 6 dias ele vai criar todas as coisas, ele vai preparar agora o ambiente para ele criar a sua nova criatura. E a Bíblia fala então que Deus ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus vai pegar e vai fazer o homem a sua imagem e agora a sua semelhança. Está criado o homem aqui no reino de Deus. Está entendendo o mistério? Agora o homem agora é mais um adorador. Está entendendo o mistério? O que Deus faz? Deus pega então, vê que o homem está sozinho, o homem não pode ficar sozinho, vai fazer o quê? Vai fazer a mulher agora. Está aqui o homem e a mulher, aqui no paraíso aqui, ó. Tá certo? Você trazer os homens para cá, para ficar mais legal. Está aqui tá o homem e está a mulher aqui no paraíso. Glórias a Deus. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança das coisas celestiais. O que vai acontecer? Deus ele vai lá e vai dizer, o negócio é o seguinte, de tudo aquilo que eu criei você pode comer. Você não pode tocar somente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, certamente morrerás. Por quê? Porque Deus cria um homem e coloca ali no meio do jardim uma árvore proibida que podia trazer o mal, porque isso faz parte, aleluia, do reino de Deus, do equilíbrio de Deus. Porque como que a gente distingue uma coisa que é ruim? Como que a gente distingue uma coisa que é ruim? É porque existe uma coisa boa. Como que você distingue o que é trevas? Como que você distingue? É porque existe a luz.
E como que você distingue uma coisa do mal, uma coisa que é mal? Por quê? Porque existem as coisas boas. Então, o bem e o mal, eles são, na verdade, um equilíbrio natural, aleluia, para que uma coisa se distingue da outra. E Deus também é conhecedor do mal. Por que eu estou dizendo isso? Você vai ver que mais para frente o que acontece? Deus proíbe que o homem conhecesse o mal. O que vai acontecer? Deus, ele visitava o homem no paraíso e depois ele voltava. Ele visitava o homem no paraíso, até que então chega quem? Chega Lúcifer. Lúcifer, ele se apresenta, né, como uma serpente no jardim, e ele então vai induzir a Eva, vai dizer assim com Eva, vai perguntar para Eva, o que Deus falou? O que Deus falou contigo? Ela falou assim, ele falou que não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eu comer eu vou morrer. Aí o Lúcifer vai fazer o quê? Vai fazer ela cair na mesma coisa que ele caiu. Por que ele caiu? Ele caiu porque ele queria ser como Deus. E ele vai dizer exatamente para ela aquilo que te derrubado. Ele falou assim, não, ele não é bem assim não. Porque se você comer, na verdade, você vai ser como Deus. Só que, na verdade, irmãos, o diabo é tão sujo que ele usa uma mentira que torce o entendimento de Eva. Por quê? Porque Eva já era semelhança de Deus. Está entendendo? Então o diabo ele quer vender uma coisa às vezes que você já tem. Você quer ver uma coisa? É muito comum um casal estar casado, está um casamento belo, abençoado, e de repente um dos dois aí quer trair o outro. E você já reparou que você vai buscar exatamente o que você já tem? Verdade. Exatamente o que você tem. O cara vai trair uma mulher, ele vai trair a mulher dele para ficar com outra mulher. E o que ele já tem em casa? Uma mulher. E detalhe, ele tem uma mulher muito melhor do que a mulher que vai estar na rua. Por quê? Porque a mulher que está dentro de casa, ela está lavando a roupa dele, ela está passando a roupa dele, ela está deixando a casa bonitinha, cheirosa para ele. Não é? Se ele ficar doente, ela está para cuidar dele, ela vai lá na rua. Na rua ela quer o quê? Ela só tem uma aventura. Se ele adoecer, não faz parte do compromisso dela. Se ele não tiver dinheiro, se ele estiver precisando de uma coisa, não faz parte do compromisso dela. Então o diabo ele tem essa mania, às vezes, de oferecer alguma coisa para alguém que talvez a pessoa já tenha aquilo que ela tem. Então, ela já era como Deus, ela já era como Deus. Não em poder e glória, mas ela já era como Deus. Está entendendo? Então, o que vai acontecer? Ele vai seduzir ela e então vai o quê? Ela vai comer da árvore do bem e do mal. Como que ela vai ficar? Pecaminosa. Por isso que eu li o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos, como a carmesim. Então nós estamos usando o vermelho aqui para entender esse versículo. Ela seduz Adão. E o que Adão vai acontecer com Adão? Ambos vão agora ser o quê? Pecadores. Agora eles estão vermelhos como a carmesim. Por isso que o texto fala, ainda que os seus sangues sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão alvos como a neve. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora presta atenção, entra a queda do homem. E agora o homem não pode permanecer mais na presença de Deus. Deus desce lá no jardim do Éden, o homem esconde, né? Porque agora entrou o pecado, o diabo agora está vibrando, o diabo agora está gostando, o diabo está comemorando o que? A queda do homem. Está entendendo? E aí o que acontece? Deus então, o homem não pode permanecer mais no jardim. Engraçado que eles vão fazer uma coisa, agora eu vou explicar para vocês que eu estava falando antes. Ele vai dizer, agora o homem é como um de nós. Ele não fala isso, pastor? Pode pegar na Gênesis e dizer assim, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, Deus é desse jeito? Deus é desse jeito? É claro que não. Mas Deus é conhecedor do bem e do mal. E por que Deus não é isso aqui? Presta atenção. Deus ele é conhecedor do bem e do mal, porque o mal, como eu disse, ele faz parte do equilíbrio. Só que em Deus existe a possibilidade do mal, mas não existe o mal. Deus conhece o mal, mas não pratica o mal. Deus conhece o mal, mas abomina o mal. Deus conhece as coisas do pecado, mas Deus é santo. Aleluia. Está entendendo o que é? Como é que funciona? Só que o homem não tinha o quê? Este poder e essa capacidade de o quê? Sobressair sobre o mal. Então Deus expulsa o homem do paraíso. E o que acontece? A Bíblia fala que então eles vão se multiplicar. Então se um homem coabitar com uma mulher, o que nasce? Uma criança também pecaminosa. Por que na Bíblia fala assim?
Fui gerado no pecado. Então esse pecado, essa doença da morte, ela vai passando agora de geração em geração. Tem gente que fala assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Claro que não. Adão foi feito imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos mais imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Adão. Porque esse pecado, toda essa morte, toda essa coisa ruim que o diabo ele seduziu a ele, que nós pegamos como herança, vem passando agora de geração em geração. Tem um versículo que diz assim, que Deus ele olha para a terra e não vê um justo sequer. Por quê? Vai gerando e vai saindo sempre alguém pecaminoso. O que acontece? Nasce Noé, nasce Abraão, nasce José e nasce Jacó. E todos que vão nascendo, o que vai acontecendo? Eles continuam numa geração pecaminosa. E interessante que a Bíblia fala que aquele que peca, ele é sujeito ao pecado. E quem é sujeito ao pecado é sujeito ao diabo. O que acontece? Aí ele vai e peca. Quer saber uma coisa? Eu vou fumar um cigarro. Se ele vai fumar um cigarro, ele vai fumar de quem ele vai fumar? Vai fumar alguma coisa que é de quem? Que é do diabo, então vai entrar o cigarro nele. Aí eu quero beber uma cerveja, uma cachaça, é do diabo, vai entrar mais coisa nele. Mas quanto mais o diabo, quanto mais a pessoa peca, mais obscura ela vai ficando. Porque ela vai bebendo de qual fonte? Qual fonte que ela está bebendo? Ela está bebendo da fonte do diabo. É por isso que o mundo, o sistema do mundo é o quê? É para que a gente pegue cada vez mais. É por isso que a moda ela é vulgar. Entendeu? Quando uma mulher sai com uma roupa muito curta na rua, ela chama a atenção dos homens, né? Ela sedia os homens, e os homens ali vão cobiçar aquela mulher, então eles vão desejar aquela mulher no seu coração. E o que Jesus ele fala para os fariseus? Que os fariseus achavam que o adultério é se ele deitasse com a mulher, mas Jesus ele fala assim, já é pecado, já é adultério, só que você desejar a mulher. Então presta atenção, uma mulher que sai com uma roupa curta na rua, ela está fazendo os homens adulterarem e ela também acaba sendo uma adúltera. E quanto mais o homem vai provando deste pecado, vai se aprofundando nas drogas, na mentira, na falta de compaixão, mais escuro vai ficando a sua alma e mais difícil de penetrar quem? A luz do Evangelho de Deus. Então uma pessoa, quanto mais pecaminosa ela é, mais difícil penetrar a luz do Evangelho de Cristo. Aleluia! Na primeira ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, acho que é a segunda, no capítulo 4, no verso 4, ele fala o seguinte, que o Deus desse século, o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Por que cegou o entendimento? Ele não consegue enxergar. Ele está em trevas, aqui está representando como vermelho, mas é como se sua alma estivesse em trevas. Você não consegue enxergar. Se você mergulhar, por exemplo, numa água vermelha, se você abrir o olho de guardar, você consegue enxergar alguma coisa? É claro que não. Então, a alma do homem, quando está pecaminosa, ele não consegue enxergar nada. Aleluia. Ele precisa de uma água transparente para ele enxergar. É por isso que muitas das vezes a pessoa está escutando o Evangelho, só que ela não consegue entender. Ela está olhando a Bíblia, ela lê o versículo e fala, poxa, eu leio a Bíblia e não consigo entender nada. Por quê? Porque está em trevas. Aleluia, graças a Deus. Mas aí, um belo dia, não vencendo o homem o pecado, Deus ele tem um grande plano. Então o que Deus vai fazer? Deus agora ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e ele não vai mandar um anjo, ele vai mandar quem? O próprio filho agora, para ir para a terra, aleluia, para desfazer aquilo que o diabo ele fez. É por isso que Jesus ele veio o quê? Para desfazer as obras do diabo. O que vai acontecer? Está lá embaixo quem? Maria. Maria está assim, tem gente que acha que Maria é santa. Glória a Deus, com certeza ela foi uma grande mulher de Deus, que é exemplo para todos nós, mas ela também nasceu no pecado. Só que agora Maria, ela vai ser gerada agora, Jesus agora vai ser gerado, não, aleluia, de homem com mulher. Ele vai ser gerado da essência de quem? Do Espírito Santo em Maria. Então quando o Espírito Santo ele pousa sobre Maria, vai nascer quem? Jesus. Aleluia! Depois eu vou limpar, tá, pastor? Vai nascer quem? Jesus. Jesus. Olha aqui Jesus, ó. Olha
Jesus na terra agora. Aleluia. Olha Jesus na terra. Está entendendo o mistério? Então agora sim, agora existe um justo na terra. Agora existe alguém imagem semelhante de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, então, ele vai começar o seu ministério na terra. Aí nasce quem? João Batista. João Batista está lá no Rio Jordão. Quando Jesus vem chegando, aleluia, ele vai olhar de longe e vai falar assim: opa, vem quem? Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando Jesus entra no Jordão, João Batista fala com ele: mas peraí, sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Aleluia. Aí Jesus fala assim: vamos continuar fazendo o que nós temos que fazer, porque tem muita gente que não vai entender esse mistério. Vamos continuar. Quando Jesus está com o Nicodemos, aleluia, que vai ter com ele à noite, ele vai falar com Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque do jeito que Nicodemos estava, irmãos, aleluia, Adão já tinha sido expulso do reino de Deus, então Nicodemos não podia entrar no reino de Deus. Jesus está falando com Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Porque foi assim que Adão nasceu? Foi assim que Adão nasceu? Claro que não. Adão nasceu dessa forma. Imagem e semelhança de Deus. E aí começa-se então o ministério de Cristo. E Jesus começa a falar das boas novas. Começa a dizer qual que era o caminho. Qual que era o caminho? Qual que é o caminho até hoje? Então qual que é o caminho? O caminho é o que é? A gente seguir a Cristo. Fazer aquilo que Cristo está dizendo para fazer, para que então ele venha purificar a gente do nosso pecado. E o que acontece? Vence então os dias a qual Jesus vai ser crucificado. E Jesus então vai ser oprimido pelos demônios. Jesus vai ser oprimido pelo diabo que tenta ele no deserto, tentando fazer ele pecar. Jesus também vai ser perseguido, pelos romanos, pelos fariseus, pelos sacerdotes. E o que vai acontecer? Só que Jesus vai se manter o quê? Inocente. Quando Jesus ele se depara com Pilatos, apesar de estar em trevas, ele vai dizer o quê? Eu não vejo nenhum pecado nesse homem. Está entendendo, irmãos? Como é que as coisas espirituais estavam acontecendo ali? Está entendendo o mistério que eu estou falando aqui? Eu estou terminando, já para não demorar muito. Está entendendo como é que as coisas vão acontecendo? Quando a mulher, aleluia, aquela mulher que estava, a samaritana, que tinha 5 maridos, já estava assim dessa cor aqui, ó. Ela estava bem pecaminosa, ela tinha 5 maridos, nenhum marido era dela, ela estava com outra, agora já não era dela também. Quando Jesus ele chega no pôr de Jacó e ele começa a pedir água para beber, ele fala para ela: se você soubesse a água que eu quero para você, Aleluia. hein? Ia nascer o quê? Rios de água. É isso que ele fala com ela. Aleluia. Ele fala isso com ela. Jesus, quando ele está na Páscoa dentro do templo, o pessoal está ali cheio dos afazeres, daquela questão de vender, de comprar ali, que tinha aquele comércio dentro do templo ali. Hoje não tem mais comércio no templo mais, não, né, pastor? Em alguns tem demais, né, irmão? Tem demais, misericórdia. Então Jesus ele pega e sobe num lugar mais alto. Ele fala assim: quem tem sede, vem a mim. Por quê? Porque ele realmente é o rio de água cristalina. E ele fala para essa samaritana: depois que você beber dessa água, nunca mais terá sede. Que sede? Não é sede de carne, mas sede da alma. Porque aqui, no pecado, o homem tem sede de quê? De voltar novamente ao reino de Deus, que é onde é o quê? É onde, aleluia, a ferrugem ela não estraga nada, aonde a graça não estraga nada, aonde não tem morte. Porque o homem, irmãos, a alma dele tem sede de Deus por causa da eternidade da onde o homem caiu. É muito comum o homem ser ateu, não acreditar em Deus, não querer saber da palavra, mas quando ele chega no hospital, no leito da morte, que ele sabe que ele vai morrer, a alma dele começa a temer, porque ele sabe que vai estar chegando algo monstruoso, algo assombroso, que ele não tem mais controle sobre ele, e com certeza naquele momento a alma do homem vai ansiar. Por quê? Por águas correntes de Deus. Aleluia, graças a Deus. Mas então seguiu-se então a história, Jesus ele vai para Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes também não condena Cristo e manda de novo para Pilatos. Aí então ele vai e
uma tradição de salvar um prisioneiro durante a Páscoa, que Pilatos ele colocou no coração dele que com certeza os homens iam escolher Jesus Cristo. Porque Barrabás era um homem terrível, era um homem assassino, um homem ladrão, um homem problemático, um homem que causava rebelião. Então ele tem essa ideia, porque a mulher dele, a mulher de Pilatos, ela vai ter um sonho que apareceu ali um ser celestial dizendo que Jesus era inocente, que era um homem santo. Aleluia, graças a Deus. Então Pilatos ele coloca Jesus ali na frente do seu palácio, ali onde estava tendo julgamento, e o povo vai escolher quem? Vai escolher Barrabás. Mas por quê? Porque Jesus ele tinha que cumprir a missão dele. E qual que era a missão de Jesus? Tirar o pecado do mundo. Então Jesus ele vai para a cruz do Calvário dessa forma aqui. Perfeito, sem pecado. Agora, irmãos, presta atenção. Se o salário do pecado é a morte, então, obviamente, pela lógica, Jesus não podia morrer. Mas o que acontece? Ele pega o meu pecado, Deus Santo, e joga sobre ele. Jesus. Ele pega o pecado, o seu pecado, e ele joga sobre ele. Ele pega o pecado de todos nós, do mundo inteiro, e ele joga sobre ele. Então presta atenção, o salário do pecado é a morte. Presta atenção nisso aqui agora. Então por que Jesus morreu? Por causa do meu e do seu pecado. Porque Jesus não pecou. Então ele não poderia colher o salário da morte. Ele só colheu o salário da morte na cruz do Calvário, porque a morte não era dele, mas a morte era minha e a morte era sua. Quem está entendendo? Amém. Só que Jesus, o que acontece com Jesus? A essência dele é essa? Claro que não. Jesus começa a sangrar. Ele começa a sangrar. E começa a sangrar. E o sangue que ele estava sangrando na cruz do Calvário era o meu sangue e o teu sangue. Era o meu pecado e o seu pecado. Aí Jesus ele vai sangrando. E sangrando, e sangrando, e sangrando. Aí Jesus já está quase morrendo. O sangue já tinha saído quase tudo. Aí vai um homem lá e pega uma lança e fala, deixa eu ver se ele já morreu. Quando o homem pega a lança que espeta em Jesus, vai sair o quê? O que saiu? Saiu o quê? Por que saiu água? Porque Jesus é claro, aleluia. Jesus ele é cristalino. O sangue de Jesus é limpo. Então vai sair o quê? Vai sair água. Vai sair água porque Jesus ele é puro. Jesus ele é santo. Ele é Deus. A divindade, a natureza de Cristo é essa, não é essa. É por isso que quando ele espeta aquela lança vai sair água. Porque todo o sangue de Jesus, todo o pecado já tinha o quê? Expelido através daquele sacrifício que ele fez. Jesus ele vai o quê? Para a sepultura. Só que quem vai para a sepultura dessa forma, não fica na sepultura. Ele vai se acender ao céu, porque ele pode acender ao céu. Jesus então, ele ressuscita, no terceiro dia ele volta para os seus discípulos, né? Seus discípulos estão assim, né? Estão pecaminosos, traindo, ó. Vou colocar aqui os discípulos de Jesus, está desse jeito aqui ainda. Jesus ele volta agora. Ele volta agora para os seus discípulos e ele agora dá o it. Ele dá as coordenadas e eles falam, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto serão revestidos de quê? De poder. Ficaram 50 dias ali, mas quando foi os 50 dias, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles. Aleluia! E aí se cumpriu a palavra. Quem pode falar? Aí se cumpriu o que nós lemos em Isaías capítulo 1, versículo 18. Ainda que os teus sangue, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, serão alvo como a neve. Então, ou seja, ele desfez a obra que o diabo ele fez. Está entendendo o mistério? Então é por isso, meu jovem, minha jovem, você que ainda não é batizado, você que ainda não passou pelas águas, você tem que o quê? Se batizar. Está entendendo? Não adianta você
nunca vi na igreja, achar bonitinho o louvor, achar legal a igreja, o pastor é uma bênção, o pastor, mas eu não estou preparado ainda não. Tem um amigo meu que falou assim, pastor, rapaz, eu não vou para a igreja não, para ter medo de desviar, eu ainda não estou preparado. Sabe que dia que ele vai ficar preparado? Dia do Senhor nunca de tarde. Nunca, sabe por quê? Porque o pecado já está agarrado nele. Está enraizado nele de geração para geração. Então é necessário o quê? Que ele conheça a Cristo. Aleluia. Que ele entenda a necessidade de nascer de novo. E que ele vai para onde? Que ele vai passar pelas águas. O dia que ele entrar aqui, dentro das águas, que o pastor perguntar para ele, você aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? E vai lá falando todas aquelas coisas para não ter que falar. Que ele fala, eu aceito. Aí o que vai acontecer? Então ele vai entrar na água, simbolizando, ele vai receber o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! É por isso que Paulo lhe fala, aqueles que estão em Cristo, nova criatura, aleluia! Agora sim, amado, agora sim. O homem ele pode voltar agora para o reino de Deus. É por isso que a gente fecha a mensagem da seguinte forma. O que está escrito lá em Apocalipse capítulo 21? Que então olhei e vi um novo céu e uma nova terra. E ali no novo céu e na nova terra, né, não haverá mais morte. Por quê? Porque o homem ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, irmãos. O homem não vai morrer nunca porque Deus ele é eterno. A semelhança de Deus é o que? A eternidade, o homem é eterno. Só que do jeito que o homem estava no pecado, o homem com certeza iria morrer. Só para os irmãos entenderem, eu gosto muito de também usar essa questão, porque ela é muito forte. A Bíblia fala que lá no deserto caiu o maná. O maná era aquele, né, entre aspas, aquele pão que caía do céu que alimentava o povo. Quem já conhece essa passagem da Bíblia sabe muito bem que não podia guardar o maná, porque o maná ele apodrecia muito rápido, ele entrava em composição muito rápido, é como uma comida hoje, por exemplo, o ovo ele azeda muito rápido. Se você cozinhar um ovo, uma maionese, se você deixar lá desprovido na geladeira, ela azeda muito rápido. O maná era assim, o maná ele apodrecia muito rápido. Mas é muito interessante que na Arca da Aliança, aleluia, que era a Arca de Deus, ali onde foi criada, né, aquele símbolo da Arca da Aliança, que era aquela caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, onde tinha a cama do propiciatório, e tinha as imagens dos querubins ali, onde a presença de Deus ela se manifestava no tabernáculo. A Bíblia fala que dentro da arca tinha um pote de quê? Tinha um maná. E você acha que o maná que estava dentro da arca estava podre? Vocês acham que estava podre? É claro que não. É claro que não. Era um pote de maná, não era um pote de porcaria. Não era um pote de coisa podre, era um pote de maná. O que significa isso? Que quem está dentro da arca, aleluia, não apodrece. Quem está dentro da arca não se corrompe, está entendendo o mistério. É por isso, irmão, tem muita gente que fala que não precisa de igreja. Ah, eu posso servir Deus em casa. Sabe o que você vai servir Deus em casa? No dia do sonuco de tarde de noite. Por quê? Porque apesar da gente passar pelo batismo, a gente sempre vai estar o quê? Pecando. Jesus! O que Paulo fala, irmãos? Bom que não pequeis, mas se pequeis, vocês têm quem? Um advogado. Aleluia! Então você peca. Você está dentro da igreja, mas você peca. Você fala às vezes uma coisa que não era para ter falado. Você olha uma coisa que não era para ter olhado, então você peca. Mas peraí, então quer dizer que o diabo conseguiu desfazer de novo, que Jesus fez de novo? Claro que não. Porque no dia da Santa Ceia, você vai beber no copo de quem? Vai comer no copo de quem? De Cristo. É por isso que Cristo ele fala, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Chegou na Santa Ceia, você está pecado, você está com pecado, mas você vai confessa de novo, você faz o seu exame, você fala, Senhor, eu não quero tocar no seu corpo indignamente, eu estou cheio de pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquela irmã, nós tivemos uma confusão essa semana, eu vou lá e vou pedir perdão para ela, irmã, perdoa, tá? Perdoa que eu preciso da misericórdia de Cristo. Depois que você fizer esse exame de consciência, você vai beber o sangue de Jesus. Espera que você vai ficar de novo. Aleluia! Você vai ficar de novo? Glória a Deus! Então, irmãos, está aí a necessidade da Santa Ceia do Senhor, da Igreja de Cristo, da Palavra de Deus, porque Jesus, ele era quem? Ele era o
verbo, e o verbo estava com Deus. O que é o verbo? O verbo é a água, irmãos. É a água que limpa a gente do pecado. Toda vez que você escuta uma ministração aqui na igreja, toda vez que você lê a palavra, você é o quê? Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, que também é o Cordeiro do céu, que também é a fonte inesgotável de águas, de rios, de água cristalina. A fonte inesgotável, quem que é? É Cristo. Então a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Né? A palavra também pode ser vista como água. Inclusive, até lembrei aqui para me fechar de uma ilustração do Reino de Deus, de um jovem que ele pegou, chegou para o pastor e falou assim: pastor, tem um negócio errado comigo, eu não consigo guardar nada na minha cabeça de Bíblia. Às vezes eu vou conversar, às vezes, com uma pessoa lá fora que é ímpio, às vezes ela me faz uma pergunta, eu não lembro. Eu acho que vou parar de igreja porque eu não consigo absorver nada da palavra, eu não consigo guardar. Aí o pastor falou assim: você quer parar mesmo? Porque é tão bom você estar vindo na presença, você está aprendendo muita coisa, e ele temando ali que não estava, que queria parar, pastor Daniel. E o pastor então falou, fez uma dinâmica com ele, falou o seguinte: então, você quer ir embora, mas antes de ir embora, então, tem um balaio lá no cantinho ali, onde eu guardo umas ferramentas, numa xerifada, tem um balaio lá, traz o balaio para mim. Aí ele trouxe o balaio estava parado há muito tempo já, pastor. O balaio todo empoeirado, todo sujo ali de poeira, de teia de aranha, e o pastor falou assim: faz um negócio para mim, rapaz. Eu estou fazendo uma massa aqui, eu não tenho outro balde, pega o balaio e enche ele de água e vem correndo. Eu sei que vai vazar, mas vem correndo. O máximo de velocidade maior que tiver, que eu preciso de um pouquinho de água. Aí o jovem foi lá, pegou o balaio, enfiou na água e veio correndo. Só que ele veio correndo no balaio e ele é furado, né? Porque ele tinha que estar quase. E quando ele estava chegando pelo pastor, a água escorria, não chegava nem uma gota de água pelo pastor. O pastor disse: rapaz, mas eu não tenho outro balde, vai lá de novo, volta. Vem correndo com mais velocidade, vai chegar alguma água, chega aqui. E ele corria lá de novo, enchia o balaio de água e vinha correndo. Quando ele estava quase chegando no pastor, o balaio estava vazio, não tinha mais água. Aí ele perguntou assim: pastor, sabe uma coisa? Você está fazendo hora com a minha cara. Ele falou assim: não, eu quero te dar uma lição. Ele falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. O balaio, como que ele estava? Ele estava todo empoeirado, não estava? Ele reteu água? Não reteu água nenhuma, sim ou não? Não reteu água. Como é que o balaio está agora? Ô, Jesus! Como que o balaio está agora? Ele estava todo empoeirado, ele estava cheio de teia de aranha, mas agora ele foi limpo pela água. Talvez você não absorva tanta coisa, não gosta de guardar tanta coisa, não fica tão expert na palavra como um ou outro, talvez sim, que estuda mais, mas você está sendo limpo pela palavra de Deus. Amém?